semana com o rosto bem inchado. A gente tem cenas, pode colocar, produção, e esse foi um dos assuntos mais comentados do momento. A equipe dela alegou sequelas da Covid-19. A cantora Joelma teve Covid 3 vezes, então hoje a gente convidou a médica dermatologista Adma Lima para conversar sobre o assunto aqui no Ver Mais. Ela está comigo, está de forma online, ao vivo. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Tudo Muito bem. obrigada pelo convite. Eu que agradeço o convite para essa participação. Doutora, quando a gente fala dessa situação que aconteceu ali com a Joelma, esse inchaço desproporcional, não é algo comum, né, relacionado à sequela da Covid? Não, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para a população e para o público, que esse inchaço de face não é algo comum nem da Covid-19, nem do uso das vacinas, né? Porque é algo que a gente se preocupa da população ficar pensando. O que a equipe da Joelma falou, né, é que ela está tratando sequelas da doença. Então, uma das coisas que pode estar acontecendo é que ela pode estar tendo um tratamento que esteja causando esse inchaço por causa das sequelas que ela desenvolveu, né, a respeito da doença, mas que não é comum nem que a Covid, nem que as vacinas para a Covid-19 causem esse tipo de inchaço em face. Então, isso é muito importante que fique claro para a população. Doutora, a gente estava conversando antes, né, fora do ar, em duas possibilidades. A doutora pode explicar para o nosso Isso. público? Então, o que que acontece, né? A gente não tem assim acesso exatamente ao que está acontecendo, mas a assessoria dela falou que esse inchaço era por causa de sequelas da Covid. Então, nós dermatologistas, né, trabalhamos com duas hipóteses principais. A gente não tem como ter certeza absoluta, porque isso dependeria de ter acesso a informações dadas por eles, mas ela pode estar tratando sequelas da Covid, por exemplo, com um medicamento que se chama corticoide ou corticosteroides. Então, os corticoides, eles são medicamentos que a gente muitas vezes utiliza para tratar algumas doenças, como doenças autoimunes, algumas doenças reumáticas e algumas sequelas, por exemplo, pulmonares, outras questões que podem acontecer. E o uso de corticoides em altas doses pode causar, sim, esse inchaço de face, né? A gente chama isso de face Cushingoide. E não só esse inchaço de face, mas também estrias pelo corpo, aumento de gordura abdominal, giba dorsal. Então, ocasionalmente é necessário esse uso de corticoides em doses altas por tempo prolongado, sempre acompanhado por um médico, mas é uma coisa que a gente evita ao máximo fazer por causa das sequelas que isso pode dar. E realmente eu tive a curiosidade de olhar o Instagram dela e é bem claro que em alguns momentos ela está com o rosto mais inchado, alguns momentos menos. Então, ela pode sim estar fazendo um curso de corticoide por algum problema médico, né, que acaba deixando o rosto mais inchado ou menos inchado por um tempo. Uma outra hipótese que a gente também tem, né, e que a gente trabalha, é que seja uma reação a preenchedores com ácido hialurônico. Existe um tipo de reação que chama ETIP, que é edema intermitente transitório persistente, que é muito raro de acontecer, mas ele pode acontecer em pacientes que têm preenchimento com ácido hialurônico pós-infecções, pós-vacinas, não só Covid, mas qualquer tipo de infecção de vias aéreas. Não é uma coisa comum, é extremamente raro, então isso é super importante saber que também não contraindica pacientes com preenchimentos fazerem vacina, não tem problema nenhum. E quando acontece, a gente trata também com corticosteroides, mas em doses baixas, por períodos curtos e antialérgicos e resolve. E se for algo que fique vindo de maneira intermitente, incomodando a paciente, porque isso pode se tornar recorrente, a gente tem um antídoto do ácido hialurônico, que é a hialuronidase. O ácido hialurônico é um componente natural do nosso organismo, a gente utiliza para tratamentos de embelezamento facial, mas a gente tem um antídoto que dissolve esse produto e acaba com o problema. Então, isso é mais comum em pacientes que usam muita quantidade de ácido hialurônico, então a gente sempre tem a tendência de usar pequenas quantidades em áreas localizadas para ter aquele aspecto mais natural. Mas se fosse isso, provavelmente ela já teria resolvido, né? Então a gente trabalha com essas duas hipóteses principalmente, mas é importante que a população fique avisada dessas hipóteses, até porque muitas vezes começa a ler algumas coisas por aí e saibam que não são efeitos colaterais comuns e que são passíveis de tratamento, E né? eu li em uma reportagem também, doutora, que ela explicou que não é só o rosto dela que está inchado, que ela também tem Uhum. inchaços assim pelo corpo. Isso. Por isso mesmo que a gente trabalha mais com a hipótese de que seja o uso de corticoide, né?
Porque quando a gente fala em ETIP, né, ele é bem localizado naquelas áreas que se tem, né, o preenchedor. Então, como ela está com esse inchaço pelo corpo todo, provavelmente ela deve estar com algum efeito da doença que precisou de uso de corticoide prolongado. E isso sim justifica esse edema e esse acúmulo, né, já mais generalizado. Doutora, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no nosso Viver Mais. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, até logo. Tchau, tchau. Gente,